Agora que já vimos o ArrayList junto com for, vamos agora modificar esse programa para a gente realmente fazer um programa simulando o cadastro de usuários. Então nesse programa a gente vai ter a opção de cadastrar um novo usuário, uma opção de listar todos os usuários cadastrados, né? Então vai mostrar na tela todos os usuários cadastrados no sistema. A gente vai ter uma opção de procurar um usuário específico a partir do e-mail, então a gente vai digitar o e-mail e o sistema vai procurar se esse usuário está cadastrado ou não. A gente vai ter a opção de remover um usuário cadastrado, então deletar ele do sistema, e também de atualizar o usuário. Então, deixa eu apagar esses comentários aqui e vamos começar a fazer as modificações necessárias. Tá. Então, como o nosso programa vai ter várias opções, no momento que a gente executar o programa, o nosso sistema precisa apresentar essas opções e a gente tem que ter uma forma de escolher qual opção a gente quer fazer. Se a gente quer cadastrar um usuário, se a gente quer mostrar todos os usuários cadastrados e assim vai. Então, a primeira coisa que o nosso programa tem que fazer é apresentar todas as opções. Então, eu vou apresentar a primeira opção aqui, vou colocar cadastrar usuário. Vou colocar uma segunda opção para listar todos os usuários cadastrados. Uma terceira opção de procurar o usuário por e-mail. Então a gente vai digitar um e-mail e o sistema vai verificar se esse usuário existe. Uma quarta opção, atualizar dados de um usuário. Quinta opção, remover usuário. E por fim, uma opção para sair do programa, né? Para encerrar o programa. Beleza, então isso é o que o nosso programa vai fazer primeiramente. Vai apresentar essas 6 opções na tela e aí ele vai permitir que o usuário digite qual opção ele quer fazer, qual opção ele quer executar. Então eu vou colocar uma mensagem aqui, digite a opção, 2 pontos, vou colocar um espaço, vou tirar o LN para não pular a linha no final. E logo depois de eu mostrar essa linha, né, essa mensagem digite a opção, eu vou criar uma string para guardar a opção que o usuário vai digitar. E obviamente eu vou ficar aguardando o usuário digitar a opção utilizando o scanner nextLine. Então agora, neste momento aqui, o programa vai travar, vai ficar aguardando o usuário digitar a opção. Quando o usuário digitar, a opção que ele digitou vai ficar dentro dessa variável aqui, opção. Então a gente pode fazer um switch. Vou colocar a variável opção. E o switch case, né, a gente vai listar todos os casos, ou seja, todos os valores que essa variável pode ter. Caso o valor seja 1, a gente vai executar esse bloco de código aqui. E no final de todo o case tem que ter um break. A gente não pode esquecer disso. Então, caso a opção seja 1, a gente executa esse bloco de código. Caso a opção seja 2, a gente vai executar um outro bloco de código. E assim a gente vai fazer para cada uma das opções. 3, 4, 5 e por fim 6, opção 6. Beleza, então caso o usuário tenha digitado a opção 1, o que a gente quer fazer? A gente quer cadastrar um usuário. Então a gente precisa escrever código aqui dentro dessa opção 1, do caso 1, que vai cadastrar um usuário no final das contas. E olha só, a gente já tinha feito isso mais ou menos no vídeo anterior. Então eu vou pegar essa mensagem aqui de cadastro de usuário, vou tirar daqui e vou levar lá para dentro do case 1. Então, cadastro de usuário. A gente já imprime na tela e já informa que a gente vai cadastrar um novo usuário. E aqui a gente tinha escrito código para cadastrar um usuário, né? No caso, a gente tinha colocado dentro de um for e a gente ia cadastrar 3 usuários. Agora a gente não precisa desse for, por quê? Porque a gente vai cadastrar um usuário por vez. Se o usuário clicar a opção 1, ele quer cadastrar apenas um usuário. Ele não precisa cadastrar 3 usuários de uma vez. Ele vai cadastrando sob demanda, né? À medida que ele for pedindo, o sistema vai cadastrando. Então eu vou só trazer esse pedaço de código aqui dentro do for. Eu não preciso trazer o for todo. Vou tirar esse código daqui e trazer aqui para o case 1. Vamos analisar esse código para ver se está tudo certo. Então, logo depois de informar a mensagem em cadastro de usuário, a gente já informa a mensagem para o usuário digitar o e-mail, fica aguardando o usuário digitar o e-mail. Depois digite a senha, fica aguardando o usuário digitar a senha, instancia um novo objeto da classe usuário, atribui o e-mail e a senha que o usuário acabou de digitar, e adiciona esse objeto no ArrayList de usuários. Bom, é isso mesmo, né? Então é isso que a gente quer, cadastramos um novo usuário. Vou até apagar esse for aqui, porque agora esse for não está fazendo nada, então eu vou apagar.
Beleza. Esse outro for aqui a gente vai utilizar também. Vamos ver em qual momento. Beleza, parece que o caso 1 está pronto, então a gente já conseguiu cadastrar um novo usuário. Vamos resolver o caso 2 então. A opção 2, listar todos os usuários cadastrados. Então, caso o usuário digite 2, a gente quer listar todos os usuários. Então, vou colocar uma mensagem aqui também. Vou colocar assim, usuários cadastrados. E agora a gente quer apresentar todos os usuários cadastrados no sistema. E é exatamente isso que esse for está fazendo, né, que a gente tinha feito no vídeo anterior. Para o i igual a 0, até o i menor que o tamanho do array list de usuários. A gente vai pegar o usuário da posição i e vamos apresentar o e-mail do usuário i é tal e a senha do usuário i é tal. Beleza, é exatamente isso que a gente quer fazer. Então, vou pegar esse for, vou tirar daqui, Ctrl X, e vou colar aqui, Ctrl V. Só vou mudar um pouquinho aqui. Vou fazer o seguinte, vou colocar um salt e dizer usuário i. Então, eu vou apresentar, antes de apresentar os dados efetivamente, eu vou apresentar tipo um título, né, usuário i. Então, vai ser usuário 0, usuário 1 e assim sucessivamente. E depois eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir essa string só por e-mail, dois pontos, e vou apresentar o e-mail do usuário. Senha, dois pontos. E antes do e-mail e da senha, eu vou colocar um /t para dar um espaçamento, né? Esse /t, ele dá um espaçamento de um tab, daquela tecla tab. Então, a gente dá um tab, vai dar, é igual essa indentação aqui, né? Quando a gente aperta um tab, a gente dá esse espaço todo. Então, é justamente isso que eu quero, esse efeito que eu quero. Quando eu dou um /t, eu quero pegar esse espaço todo, e eu vou dar esse espaço e vou mostrar o e-mail, um espaço e mostrar a senha. E aí vai ficar melhor de enxergar. Então, beleza. Aqui no caso 2, a gente já escreveu o código para mostrar todos os usuários cadastrados. Vamos para o 3, então. Procurar o usuário por e-mail. Tá. Antes de fazer esse 3, vamos ver se o 1 e o 2 estão funcionando. Então, eu vou rodar aqui o programa. Então, vou colocar a opção 1. Cadastro de usuário. Digite o e-mail, vou colocar igor@igor.com. A senha 123. Bom, beleza, só que o programa encerrou, né? Então eu cadastrei o usuário e o meu programa encerrou. Não consigo mais cadastrar um outro usuário, por exemplo. Eu teria que rodar o programa de novo, só que obviamente quando eu rodo o programa de novo, os dados foram perdidos. Então, por exemplo, se eu usar a opção 2 para listar todos os usuários cadastrados, não aparece nenhum, porque eu cadastrei um usuário na execução passada. E como o programa terminou, aqueles dados foram perdidos. Então, o nosso programa está fazendo, né? A gente está pegando a opção, está entrando lá no case, só que depois que faz o case, o programa termina. Como é que a gente resolve esse problema? A gente precisa colocar um laço de repetição para ficar num loop infinito. Esse programa vai ficar rodando, rodando, rodando até o usuário clicar a opção 6 para pedir para sair. Então, vamos pensar aqui um pouco o que é que precisa repetir. A gente precisa ficar criando um scanner toda vez? Não. Então, isso aqui eu sei que não vai repetir. Vamos para a próxima linha. A gente vai ficar precisando criar um array list toda vez, né? Ou seja, o usuário clicou a opção 1 para cadastrar um usuário. A gente resolveu o cadastro de usuário, voltamos para cá e a gente vai criar um novo array list de novo? Não, né? O array list é um só. Esse array list é criado uma vez e a gente vai cadastrar todos os usuários, vai colocar dentro desse array list. Então, o array list também não se repete. Essas duas primeiras linhas de código não vão ficar se repetindo. Agora, vamos pensar nesse daqui, esse bloco de código aqui. Esse bloco de código apresenta todas as opções que o nosso sistema pode fazer. E aí, depois que o usuário digitou a opção 1 para cadastrar um usuário, foi lá, colocou o e-mail, colocou a senha, cadastrou o usuário, o que era para acontecer depois? Logo depois que a gente cadastra o usuário, era para o menu, né, todas as opções aparecerem de novo. Então, parece que o menu vai ficar se repetindo. E efetivamente vai ficar se repetindo mesmo. Essa é a nosso objetivo aqui no código, ficar mostrando o menu todas as vezes e deixar o usuário colocar qual é a opção que ele quer fazer naquele momento. Beleza, então isso aqui vai ficar dentro do laço de repetição, a gente já sabe disso. E agora a gente vai resolver a opção que o usuário digitou. Então se o usuário colocou a opção 1, a gente vai resolver aqui no switch case. Se ele colocou a opção 2, a gente vai resolver também. Enfim, então isso daqui, né, o switch case também vai ficar se repetindo o tempo todo. Então todo esse pedaço de código aqui vai ficar se repetindo, então
Portanto, tudo isso precisa ficar dentro de um laço de repetição. Então, vamos usar agora o while. O while é um laço de repetição, é uma estrutura de repetição, e que aqui dentro do while fica uma condição. Se essa condição for verdadeira, a gente entra no while e executa todo o bloco de código do while. Se a condição for falsa, a gente não executa o while e segue executando o resto do programa. A diferença, né, o while é bem parecido com o if. Se a condição for verdadeira, a gente executa o bloco de código. Se não, a gente não executa e passa batido. A diferença do while é que quando chega aqui no final, né, por exemplo, aqui a condição é verdadeira. Então, vamos supor aqui, vou colocar aqui 1 igual a 1. Se essa condição for verdadeira, a gente vai executar esse bloco de código. Só que quando chega aqui no final, a gente volta lá para o while para verificar novamente a condição. E se essa condição for verdadeira de novo, a gente entra mais uma vez. Chegando aqui lá no final, a gente volta para o while e verifica a condição mais uma vez. Então, enquanto essa condição for verdadeira, a gente vai ficar executando esse bloco de código aqui. Então, realmente é um laço de repetição. E aqui a gente quer colocar a nossa condição que a gente vai ficar verificando. E eu gosto de fazer assim, ó, eu crio uma variável booleana, eu coloco rodando e coloco um valor true inicial para ela. Ou seja, eu quero dizer que o programa está rodando. Então essa é a ideia semântica. E eu coloco esse rodando aqui dentro do while. Então, enquanto a variável rodando tiver valor true, significa que o meu programa ainda está rodando. Então, eu quero executar o meu programa. E aí eu trago todo esse bloco de código aqui, que a gente viu, que vai ficar se repetindo, que é o menu e o switch case, para tratar o menu. Eu vou pegar todo esse bloco de código e levar para dentro do while. Então, enquanto o meu programa estiver rodando, eu vou ficar executando isso aqui para sempre, né? Até o momento em que o usuário digita o 6 e a gente sai do programa. Então, vamos resolver esse problema já de cara, porque senão esse programa vai ficar rodando aqui infinito. Olha só, vamos verificar antes. Beleza, rodei o programa, vou cadastrar um novo usuário. Opção 1, e-mail igor@igor.com, senha 123. E agora sim, ó, eu cadastrei um usuário e logo depois já apareceu o menu novamente para eu continuar a interação com o programa. Então eu posso cadastrar um outro usuário aqui. Vou digitar a opção 1 de novo, colocar java@java.com, senha 456 e tá lá. Mais uma vez, depois de eu ter inserido mais um cadastro, aparece o menu novamente. E aí eu vou pedir para listar todos os usuários cadastrados. Opção 2, vamos testar se essa opção agora está funcionando. Realmente listou usuários cadastrados, usuário 0, e-mail igor@igor.com, senha 123, usuário 1, e-mail java@java.com, senha 456. E logo depois já apareceu o menu de novo. Então repare que cliquei aqui sem querer. Repare que a gente agora está preso, né? Esse é um loop infinito, o programa nunca vai terminar. A ideia é o quê? Se eu apertar a opção 6, era para ele terminar. Só que no caso aqui ainda não está terminando porque a gente ainda não fez nada na opção 6. Olha lá, então a gente está preso no programa e ele não consegue sair. Então deixa eu cancelar ele aqui, ó, nesse botão vermelho. Vamos voltar para o código e vamos resolver já esse problema do sair. Então caso a opção seja 6, deixa eu ir lá para o case 6. O que eu quero fazer? Eu quero indicar que o meu programa vai encerrar. E como eu estou controlando isso usando essa variável rodando, eu simplesmente preciso modificar o valor dela para falso. Rodando, então, igual a falso. Pronto. Olha só, eu modifiquei o valor de rodando para falso. Tá? Então, vou terminar esse case, vou voltar lá para o while e ele vai fazer a condição. O valor da variável rodando é true? Não, porque a gente acabou de colocar ela como falso. Então, a gente não vai executar nada desse while. Olha só. O bloco de código começa aqui e termina aqui. A gente não executa nada, finalmente sai desse laço de repetição, para de executar ele, continua o programa, só que olha só, não tem mais nada no programa, então realmente o programa fica finalizado. Então, essa é uma opção, né? Existem várias maneiras de encerrar um programa, essa é uma das opções. Então vamos executar aqui para ver se funcionou. Posso cadastrar um usuário, igor@igor.com. senha 123, vou listar todos os usuários cadastrados. Beleza, estou satisfeito, vou agora encerrar o programa com a opção 6 e realmente encerrou. Então, agora o nosso programa está rodando sob demanda. O usuário consegue ficar cadastrando quantos usuários ele quiser. Ele consegue ficar fazendo quantos cadastros quiser. Pode fazer tudo, né? Então, isso aqui é um programa que está rodando sob demanda, controlado por um while
que fica num laço infinito até o momento em que o usuário pede para encerrar o programa. Então, beleza, vamos continuar a resolver aqui os casos. A gente já resolveu o caso 1, a opção 2, agora vamos para a opção 3. A opção 3 é para procurar um usuário a partir de um e-mail. Então, de cara, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pedir o e-mail para o usuário. Digite o e-mail do usuário que você está procurando. Vou tirar esse LN. Só para manter o padrão, antes eu vou apresentar uma mensagem. Procurar o usuário por e-mail. Então eu vou pedir para ele digitar o e-mail. Vou usar o next line para aguardar ele digitar o e-mail. E agora eu preciso procurar dentro do meu array-list se existe algum usuário que tem esse e-mail que o usuário acabou de colocar. Então, a gente vai precisar fazer um for do i igual a 0, i menor que o tamanho do array, i++, e para cada usuário que está lá dentro do array, eu posso pegar ele e guardar dentro de uma variável utemp. Então, eu vou pegar o usuário da posição e vou guardar dentro dessa variável utemp. E aí eu posso verificar se o e-mail que o usuário acabou de digitar, que está dentro dessa variável e-mail aqui, se o e-mail for igual ao utemp.getEmail, por que não está? Deixa eu ver aqui uma coisa. Pegar e-mail, né? Deixa eu já substituir isso daqui tudo. Vou apagar todos esses métodos e vou usar o alt insert para colocar o getter e o setter, né? Ou seja, os métodos de atribuir e pegar o valor, que é o padrão do Java. Então, alt insert, getter e setter, e eu já gero os nomes padrões, né? Seguindo a convenção do Java, que é get email, set email, get senha, set senha. Então, deixa eu voltar ali na main. Pronto, agora sim. Então, vamos reescrever esse código aqui para não ficar confuso. Então, estou passando em cada um dos usuários dentro desse array-list, estou guardando cada usuário dentro de uma variável utemp e agora eu vou verificar se o e-mail que o usuário acabou de digitar aqui em cima, se o e-mail é igual ao e-mail desse utemp. Então, utemp get email. Se for igual, então pronto, né? A gente achou esse usuário. Vamos informar todos os dados desse usuário na tela. Então, eu vou colocar salt usuário encontrado. Salt, vou dar um /t, e-mail. utemp.getEmail. Salt, /t, senha. utemp.getSenha. Então a gente informou que o usuário foi encontrado, colocamos o e-mail e a senha dele na tela e agora a gente pode usar o break. Para que esse break aqui? Para quebrar esse laço de repetição. A gente não quer mais ficar procurando. Vamos supor que a nossa lista de usuários, nosso array list, tenha 10 usuários. E logo de cara a gente já achou o primeiro usuário, né, tinha um e-mail igual. Então eu coloquei lá o e-mail, por exemplo, igor@igor.com, e logo o primeiro usuário desse array list tinha o e-mail igor@igor.com. Encontrei o usuário logo na primeira posição, mostrei as informações dele e pronto. Não quero mais ficar procurando no usuário 2, 3, 4, não quero procurar no resto dos usuários. Já achei meu usuário, pronto. Então, para isso que serve o break, para quebrar esse laço de repetição do for e não continuar procurando nos outros usuários. Então, vamos ver se isso aqui funcionou. Está me dando algum erro aqui, né? Deixa eu ver. Aqui, o atribuir e-mail, o atribuir senha agora é set e-mail e set senha. E lá no final, né, também, cadê? Aqui. Na hora de mostrar todos os usuários cadastrados, a gente também está usando pegar e-mail, pegar senha, então eu vou colocar get e-mail, get senha. Então, deixa eu rodar esse programa. Vou cadastrar um usuário, igor@igor.com, senha 123. Vou cadastrar um outro. Deixa eu expandir essa tela aqui.
Agora o meu outro usuário vai ter e-mail java@java.com, senha 456. Vou listar todos os usuários. Tá lá, usuário 0, usuário 1. E agora eu vou procurar o usuário por e-mail. Vou primeiro procurar o igor@igor.com para ver se ele encontra. Usuário encontrado. Ele mostra lá o e-mail e a senha. Vou procurar agora o java@java.com. Também encontrou. E agora eu vou procurar um e-mail que não existe. teste@teste.com. E ele não encontrou, mas ele não está informando nada, né? Então vamos modificar o código para caso ele não encontre o usuário com esse e-mail, ele mostre pelo menos uma mensagem, usuário não encontrado. Então deixa eu cancelar aqui, vou voltar para o código. Lá na opção 3, como é que a gente pode fazer isso? Tem um erro que é bastante comum, a gente coloca um else, né? Ou seja, se o e-mail não for igual ao e-mail que a gente está procurando, então a gente informa uma mensagem. E-mail, botar assim, usuário não encontrado. Usuário com esse e-mail não encontrado. Pronto. Então, a gente vai ficar procurando dentro do for. A gente vai passar em cada um dos usuários que estão dentro do ArrayList e a gente vai verificar se o e-mail que a gente acabou de digitar é igual ao e-mail daquele usuário. Se for, a gente encontrou o usuário e deu break e parou de procurar. Se não, a gente mostra essa mensagem dizendo que o usuário não foi encontrado. Vamos ver o problema disso. Vou cadastrar um usuário, igor@igor.com, senha 123, e agora eu vou tentar procurar esse usuário. igor@igor.com, tá lá, encontrou. Então agora eu vou procurar um usuário que ainda não existe. teste@teste.com, usuário com esse e-mail não encontrado. Bom, parece que está funcionando, mas olha só, vou adicionar mais um usuário. java@java.com, senha 456. E agora eu vou pedir para procurar de novo o e-mail que não existe, que é o teste@teste.com. E olha o que acontece agora. Usuário com esse e-mail não encontrado, usuário com esse e-mail não encontrado. Agora a mensagem aparece duas vezes. E se eu cadastrar mais um usuário, vou cadastrar mais um aqui, vou colocar u3@u3.com, senha 789. E agora eu vou procurar por um e-mail que não existe. teste@teste.com, não existe esse e-mail, né? E agora apareceu 3 vezes. Ou seja, quando a gente tinha um usuário só, aparecia só uma mensagem. Quando a gente tinha 2 usuários cadastrados, estava aparecendo 2 vezes a mensagem. E agora que a gente tem 3 usuários cadastrados, está aparecendo 3 vezes a mensagem. Então essa mensagem está aparecendo o número de usuários que a gente tem cadastrado. Por que isso acontece? Por causa que a gente colocou esse if else dentro do for. Então, para todos os usuários cadastrados no meu ArrayList, para cada um deles, eu vou verificar se o e-mail é igual e se não for, eu estou apresentando essa mensagem, usuário com e-mail não encontrado. Então é óbvio, né? Quando eu coloquei teste@teste.com, esse usuário não existe, e aí eu verifiquei se o teste@teste.com é igual a igor@igor.com, vi que não é, então eu já mostrei de cara, usuário com esse e-mail não encontrado. Depois eu fui procurar no próximo usuário, que era o java@java.com. E aí eu verifiquei, teste@teste.com é igual a java@java.com? Não. Então, mais uma vez, eu mostrei de novo. E aí, por fim, eu fui para o terceiro usuário, que era o u3@u3.com, fiz a verificação de novo e vim para o else mais uma vez, e aí eu mostrei a terceira vez o usuário com esse e-mail não encontrado. Então, eu vou ficar fazendo esse else para o número de vezes, né, para o número de usuários que existiram no meu ArrayList. E tem uma outra coisa, olha só, deixa eu voltar aqui. Eu vou procurar um usuário que existe. Vou usar a opção 3, vou procurar o u3@u3.com. Ele existe, só que olha o que vai acontecer. A gente mostra o usuário com esse e-mail não encontrado, usuário com esse e-mail não encontrado, e só no final a gente coloca o usuário encontrado. Então a gente está colocando essa mensagem, né? A gente está colocando uma mensagem para cada usuário que existe no nosso array. Então, obviamente, não é isso que a gente quer. Deixa eu encerrar o programa e vamos consertar esse código. Eu só quero apresentar essa mensagem que o usuário com e-mail não existe, né, que o usuário não está cadastrado, depois do for. Eu preciso fazer o for primeiro todinho, e se por acaso, depois de eu ter feito esse for, depois de eu ter passado por cada um dos usuários no ArrayList, eu não ter encontrado o usuário com aquele e-mail, só aí que eu preciso mostrar a mensagem, só depois de ter passado pelo for. E aí como é que a gente resolve isso? Tem uma maneira que a gente pode criar uma variável de controle antes do for. Eu crio uma, por exemplo,
encontrado igual a falso. Ou seja, eu parto do pressuposto que um usuário com esse e-mail aqui não existe, então ele não vai ser encontrado lá no meu array-list. E caso ele tenha sido encontrado, caso a gente entre aqui nesse if e-mail é igual ao e-mail do usuário que a gente encontrou, aí sim aqui dentro eu coloco que o valor de encontrado é igual a true. Eu modifico esse valor de encontrado para true, só no caso de o e-mail ser igual. E eu posso tirar esse else daqui. Por quê? Porque agora depois do for, deixa eu sair aqui, for acaba aqui, depois do for eu posso fazer um if. Se encontrado for igual a falso, o que significa? Significa que eu não encontrei o usuário com esse e-mail. E aí agora sim eu posso colocar a mensagem: o usuário com esse e-mail não foi encontrado. Então, colocar uma mensagem diferente, né? Não foi encontrado nenhum usuário com esse e-mail. Existe uma maneira mais simples de escrever isso aqui, né? Bem mais utilizada, que ao invés de comparar se o valor de encontrado é falso, simplesmente negar esse valor, né? Coloca ponto de exclamação, encontrado. Então, se o valor de encontrado for falso, a gente vai estar invertendo esse valor de falso para true, e aí esse if aqui vai ser true, então a gente vai mostrar essa mensagem na tela. Então a única maneira da gente entrar nesse if é se o valor de encontrado for falso, porque a gente está invertendo o valor aqui com essa exclamação. Se o valor de encontrado for true, a gente vai inverter, isso aqui tudo vai virar falso, e a gente não vai entrar no if. Então realmente a única forma da gente executar essa linha de código aqui é se o valor de encontrado for falso. Então, beleza, agora sim a gente está passando primeiro, né, por todos os usuários cadastrados, e só depois de a gente ter passado, a gente verifica se realmente foi encontrado ou não. E caso não tenha sido encontrado, a gente coloca a mensagem: não foi encontrado nenhum usuário com esse e-mail. Vamos ver se está funcionando. Vou cadastrar um usuário primeiro, igor@igor.com, C123. Vou cadastrar um outro usuário, java@java.com. 456, deixa eu expandir isso daqui. Agora eu vou procurar um usuário que não existe, teste@teste.com. Não foi encontrado nenhum usuário com esse e-mail. E agora se eu procurar também um usuário que existe, java@java.com, usuário encontrado, e-mail java@java.com, senha 456. Então, por enquanto, está funcionando. Está faltando agora só a gente atualizar os dados do usuário e remover o usuário. Vamos fazer isso então, as opções 4 e 5. Então, na opção 4, a gente quer atualizar um usuário. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para seguir o padrão é colocar a mensagem: atualização de usuário. E aí vamos fazer da seguinte forma. Primeiro eu vou mostrar todos os usuários que existem, né? Vou colocar todos os e-mails dos usuários que existem. Então vou fazer um for de igual a 0 e menor que usuários.size e mais. Vou apresentar um valor de referência que vai ser justamente o i. Então olha só, eu estou mostrando na tela os colchetes e dentro dos colchetes o valor do i, que é um valor de referência. E eu coloco aqui do lado um espaço, só que eu vou concatenar com o e-mail deste usuário, do usuário daquela posição. Então vamos pegar o usuário da posição com aquela variável utemp, igual a usuários.get, e eu vou pegar esse usuário da posição, eu vou pegar o get email dele. Então eu estou apresentando simplesmente a posição daquele usuário no array e o e-mail dele. Por que eu estou fazendo isso? Para ter esse efeito aqui, ó. Deixa eu rodar o programa. Cadastrar um usuário. Cadastrar outro. E agora eu quero atualizar um dos usuários. Vou digitar a opção 4. E é isso aqui que vai acontecer, ó. Ele vai listar o usuário 0, vai mostrar que é o usuário igor@igor.com. Depois o usuário 1 vai mostrar que é o java@java.com. E logo depois de eu apresentar todos os usuários cadastrados, eu vou pedir para o usuário fazer o seguinte: digite qual usuário você deseja atualizar. Então, esse é o objetivo. Vou encerrar o programa, vou voltar para o código. Então, esse for está colocando um número de referência, né, o número da posição do usuário e o e-mail dele. E logo depois do for,
eu vou apresentar uma mensagem: digite o valor de referência do usuário que a gente quer atualizar, né? Então, digite o valor de referência e logo depois eu vou pegar referência é igual a scanner.nextLine. Então agora eu estou com o valor de referência do usuário. Vamos supor que eu coloquei o valor 0. Isso significa que eu quero atualizar os dados do usuário 0. Então vou pedir o novo e-mail e a nova senha desse usuário, só por um exemplo, né? Só para a gente poder atualizar os dados. Então vou enviar uma mensagem: digite o novo e-mail, vou tirar o LN, e eu vou criar uma string novo e-mail, vou aguardar o usuário digitar e digite a nova senha. Vou tirar também o LN, vou criar uma string nova senha e vou aguardar o usuário digitar com o scanner. E aí eu preciso pegar o usuário que está nessa posição de referência, lá no ArrayList, e atualizar os dados desse usuário. Só que aí, então o que eu teria que fazer, né? Eu teria que pegar o meu... Vou colocar aqui o usuário U, é igual a usuários.get, e aqui eu preciso passar esse valor de referência. Só que aí tem um problema, né? Porque esse valor de referência é uma string, então na verdade ele precisa ser um int. Então eu vvou modificar aqui para int, e ao invés de next line, eu vou colocar next int. Só que tem um probleminha aqui. Quando a gente dá o next int, o nosso buffer fica sujo. Então a gente precisa limpar o buffer para a gente não ter problema nenhum. E para limpar o buffer, eu vou simplesmente usar o next line logo depois de pegar o next int. Então, só esse detalhezinho aqui. Depois de usar o next int, vale a pena sempre usar o next line para limpar o buffer. Então, agora sim, digite o valor de referência, o usuário vai digitar o valor, a gente vai guardar esse valor nessa variável referência, vamos pegar o usuário que está naquela referência e a gente vai atualizar os dados desse usuário com um novo e-mail, set senha com a nova senha. E pronto. Está feito. Vamos ver se deu certo. Vou cadastrar um usuário, igor@igor.com, senha 123, vou cadastrar um outro usuário, deixa eu expandir essa tela aqui antes, java@java.com, 456, vou cadastrar mais um só para ter certeza, teste@teste.com, 789, e agora eu quero atualizar os dados de um usuário. Então, opção 4, atualização de usuário 012, eu quero atualizar o usuário 1. Então, eu coloco 1, digite o novo e-mail. Vou deixar java@java.com mesmo, não quero atualizar o e-mail, só que eu quero atualizar a senha, vou colocar ABCDE. Beleza. E agora eu vou pedir para listar todos os usuários cadastrados. Então, opção 2. E agora realmente o e-mail java@java.com tem a senha ABCDE. Consegui atualizar o usuário. Então vou pedir para sair aqui do programa, encerrar o programa, vou voltar para o código, porque está faltando agora a gente resolver a opção 5, que é para remover um usuário. Então, vou seguir a mesma estratégia ali de atualização. Primeiramente, eu vou colocar uma mensagem, remover usuário, e eu vou seguir a mesma estratégia, ou seja, vou apresentar todos os e-mails, todos os usuários cadastrados, com o número de referência, então eu vou usar o for, mais uma vez, né? Simplesmente peguei esse for aqui, copiei e colei aqui embaixo. Estou mostrando todos os usuários com o número de referência e o e-mail. Vou pedir para o usuário digitar o valor de referência, então vou copiar esse código aqui também e colocar aqui embaixo. Digite o valor de referência, vou aguardar o usuário digitar, vou guardar nessa variável. Só que agora, ao invés de eu atualizar esses dados, eu quero simplesmente remover esse usuário do array. Então eu vou pegar o array usuários.remove e eu vou passar aqui o valor de referência. Ou seja, essa referência aqui, a grande verdade é que esse valor de referência é a posição do usuário no ArrayList. Então estou removendo o usuário que está na posição indicado pela referência. Vamos ver se deu certo agora. Vou rodar mais uma vez o programa. Quero cadastrar um usuário, igor@igor.com,
senha 123, ou cadastrar um outro usuário, java@java.com, senha 456, mais um usuário, teste@teste.com, 789. E agora eu vou tentar remover um usuário. Antes, deixa eu mostrar todos os usuários cadastrados, né? Listar todos. Tá lá. Usuário 0, usuário 1, usuário 2. E agora eu vou remover um usuário. Me apresenta todos os usuários com o número de referência. E eu quero remover o usuário 1, que é o java@java.com. Então vou colocar 1. Vamos agora listar todos os usuários cadastrados com a opção 2. E agora só tem o usuário 0, que é o igor@igor.com, e o usuário 1, que é o teste@teste.com. Realmente, o usuário java@java.com foi excluído. Então agora, né, se eu posso até procurar com a opção 3, vou procurar o java@java.com e aparece aqui, não foi encontrado nenhum usuário com esse e-mail. Então agora está aí o programa de cadastro de usuários feito. Vou digitar a opção para sair. E o último comentário que a gente pode fazer é o seguinte, né? Que a gente está com esse problema de que quando o programa é encerrado, os dados são perdidos. Para a gente evitar esse problema, para a gente guardar os dados efetivamente, a gente precisa persistir esses dados. E para persistir os dados, precisa de um banco de dados, que é o que a gente vai ver nos próximos vídeos. A gente vai alterar esse programa para funcionar com um banco de dados.